igreja, graça e paz, alegria poder estar aqui com vocês nesta quinta-feira abençoada e agradecer a recepção da igreja, agradecer meu amigo e pastor Antônio pelo convite, pela confiança da gente poder vir aqui hoje conversar um pouco com vocês, né, dentro dessa visão de conquista que a igreja tem tido, né, e eu dizia ao pastor, né, da minha alegria, como que eu louvo a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre essa igreja em Meiaípe, e certamente Deus há de prosperar, de transbordar ainda muito mais sobre essa casa e sobre a família de cada um de vocês. A nossa ideia, né, de reflexão hoje junto com vocês, né, nesse propósito de visão de conquista, ela traz uma ideia conquista da prosperidade. Então, a ideia é de falar um pouquinho com vocês hoje sobre prosperidade e não necessariamente falar em dinheiro, apesar de que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre riqueza, mas a prosperidade ela é muito mais do que o dinheiro, né, do que bens materiais que a gente possa vir a acumular ao longo das nossas vidas. E eu queria começar com vocês, né, fazendo referência a um texto de Jeremias, quando o povo de Israel estava ali, num momento difícil na Babilônia, mas o Senhor faz promessas, né, poderosas ao seu povo. E ele diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho de vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Né? Então ele nos promete muito mais, né, do que simplesmente bens materiais ou riquezas propriamente em dinheiro. E ainda a Bíblia fala em Provérbios, né, que o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, quando a gente fala de prosperidade, o que vem a ser prosperidade? Ausência, talvez, de uma necessidade. Prosperar é ter sucesso, abundância. Então, e a prosperidade ela pode ocorrer em várias esferas da nossa vida. A prosperidade espiritual, a prosperidade ministerial, né, uma prosperidade na família e também prosperidade financeira, que é um dos alicerces também que a gente também busca. Afinal de contas, o dinheiro ele é bom. E aí a gente precisa primeiro quebrar alguns preconceitos que às vezes nós trazemos isso de forma histórica. Isso vem um pouco na cultura, que o dinheiro é algo sujo, que o dinheiro ele é algo ruim. Primeira coisa que a gente precisa quebrar é essa mentalidade. O dinheiro ele é bom quando bem utilizado. O dinheiro ele é bênção. O dinheiro ajuda a me dar um conforto, a dar uma tranquilidade para você e para a sua família. Então o dinheiro ele é bênção. O dinheiro ajuda a abençoar essa comunidade de fé. O dinheiro ajuda a contribuir com a comunidade mais necessitada. Então o dinheiro ele vem também para nos trazer toda a tranquilidade necessária para que a gente viva em paz. Então, dinheiro ele é bom.
Entenda isso, receba isso e comece a pensar a sua prosperidade financeira, né, de uma forma que ela vai efetivamente ajudar a transformar a sua vida de forma a te dar tranquilidade, segurança, tranquilidade para seus filhos, para suas esposas, esposos. Então essa é a ideia. O dinheiro, ele vem efetivamente para abençoar a minha vida e para abençoar a vida do outro. Só que muitas vezes a gente fica se colocando, né, em muitas situações de vitimismos, né, e muitas vezes a gente fala assim, por que minha vida é assim? Por que eu passo tanta dificuldade? Por que assado? É por conta das questões da economia, da política. É o governo que não cuida de mim direito. Eu sou assim porque eu não tive oportunidades, eu não tive condições. Deixa eu falar uma coisa com você. Todos esses fatores, eles influenciam a nossa vida. Não há como negar isso, né? Todos os dias, todas as decisões governamentais, políticas, econômicas, de trabalho, a sociedade, enfim, tudo isso influencia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não pode determinar aquilo que você vai ser. Isso são muletas que costumamos utilizar e achamos desculpas para colocar a culpa no outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você tem o seu contexto de história, você tem a sua vida, mas tudo que acontece comigo, tudo que acontece com você, são decorrências das suas decisões. São as suas decisões que determinam aquilo que acontece com você. E a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda segundo os seus caminhos. Ok? Até aí tudo bem. Tema ao Senhor, bacana. Agora, o salmista ele ainda fala mais. Pois comerá do trabalho das tuas mãos e será feliz e próspero. Então o que ele está dizendo aqui? Que depende de você. O resultado, a prosperidade, ela depende das suas ações, depende do seu trabalho, depende das decisões que você toma hoje. Então, estou te falando isso porque a gente, nas nossas vidas, tudo são decisões. E as nossas decisões, elas são reflexos dos nossos comportamentos. Então, eu não vim aqui hoje para falar para você sobre técnicas de ganhar dinheiro, como ficar rico, mesmo porque a Bíblia não promete ninguém ficar rico. Então, entenda isso, Deus não prometeu deixar ninguém rico. E a Bíblia não tem fórmulas de deixar ninguém rico. Mas ela fala muito em nos dar prosperidade, nos dar as condições de sermos filhos de Deus honrados como Ele sempre nos prometeu. Mas para isso depende de mim, depende de você. E eu quero falar muito mais para você hoje sobre comportamentos que vão te ajudar a alcançar níveis de prosperidade do que falar para você de como ganhar dinheiro. Não é sobre como ganhar dinheiro. É sobre como você se comporta que vai te ajudar a ter uma vida financeira mais equilibrada, mais tranquila. Então, são comportamentos que mudam as nossas vidas. E é isso que eu queria refletir um pouquinho com vocês. E isso tudo à base do que a Bíblia também nos ensina. E um primeiro ensinamento que a Bíblia nos dá, por exemplo, lá em Eclesiastes 11:6, ela fala assim, olha, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, amigos? Procure ter mais de uma fonte de renda. Se possível, procure ter mais de uma fonte de renda.
trabalho carteira assinada, tenho um contrato numa determinada empresa, eu sou dono de uma empresa. Mas se você consegue encontrar alternativas de ter mais de uma opção de renda, procure tê-la. Se você tem uma habilidade em desenvolver outros trabalhos, outras atividades, procure fazê-las. Isso vai te dar mais opções para você ter um rendimento a mais dentro do seu contexto familiar. Então, isso aqui a Bíblia está nos ensinando. Planta de manhã, mas olha, não se acomoda ali não. Planta aqui à tarde também. Né? Encontre outra forma de fazer outra atividade, porque isso pode te ajudar. Porque nada é certo hoje. O seu emprego hoje, que você está lá trabalhando, carteira assinada, tudo certinho, bacana, amanhã ele pode não existir mais. A sua empresa, que vai bacana, amanhã ela pode ter uma dificuldade. Então, se possível, a Bíblia nos orienta. Tenha uma outra opção de renda. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é a necessidade que nós precisamos ter para fazer investimentos. Muitas vezes a gente fica, tem que fazer investimentos, e aí a gente começa a pensar que são grandes pessoas com muito dinheiro, né, que só fazem investimento. Fazer investimento em ações, em fundos imobiliários, fazer investimentos em imóveis. A Bíblia, Jesus, quando conta a história, né, dos talentos, vem o terceiro servo e simplesmente entrega para ele a última moeda, que ele ficou com medo de perder aquele dinheiro, enterrou e simplesmente entregou ao seu servo aquela moeda sem nenhum tipo de rendimento. E o que aquele senhor responde para ele? Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Ou seja, o que ele está falando? Cara, por que você simplesmente não pegou esse dinheiro, colocou no banco e fez o investimento? Deixar esse dinheiro parado, enterrado, não resolveu de nada. Você foi um mau servo. E lembre-se que tudo que nós temos foi dado por Deus. Então, se Deus te deu um recurso, você é o mordomo desse recurso. Então, cuide desse recurso que Deus te deu. Então, pega esse pequeno recurso que seja, invista. Faça pequenos investimentos. Investir hoje é muito simples, é muito fácil. Conversa lá com o seu gerente de banco, conversa com um assessor de investimento, alguém que já tenha experiência, né, no setor de investimentos, ele vai poder te dar orientação. A Bíblia está nos ensinando que você precisa pegar o seu recurso e também fazer investimentos. A Bíblia nos ensina também da necessidade de fazermos planejamento financeiro. Nós precisamos organizar o dinheiro que nós recebemos. Lá em Lucas, Jesus também nos ensina dizendo, né, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnear dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Queridos, planejem a sua vida financeira familiar. Se você pretende fazer um curso, planeje, organize-se. Se você pretende fazer uma viagem, se planeje. Ajunte todo o recurso necessário e faça
a sua viagem, faça o seu estudo, faça a construção da sua casa, compre o seu carro novo. Mas faça o seu planejamento de forma que você comece e termine. Para que você não passe vergonha e que nós, enquanto cristãos, não tenhamos mau testemunho diante da nossa sociedade. Porque é triste eu dizer isso para vocês, meu coração fica muito triste, mas temos visto muitos cristãos dentro da igreja devedores. Começam projetos e não terminam, não saldam os seus compromissos com os terceiros. E ainda, pastor, imagina, ter que falar, olha, ainda é membro lá da igreja de Meiaípe, membro lá da primeira igreja batista, né, da onde eu sou membro. É muito triste a gente ver situações como essa. Então isso tem a ver com o meu comportamento, a minha decisão. Olha aqui, não tem a ver nem com Deus. Deus está te ensinando, planeja a sua vida financeira. Deus está te ensinando isso. A decisão tem que ser minha, a decisão tem que ser sua. Agora, se eu e você não tomamos esse tipo de comportamento, depois a gente quer reclamar com Deus que Ele foi o culpado, que as coisas não estão dando certo. E o básico do básico, a Bíblia também nos ensina, né? Que é o quê? Não gaste mais do que você recebe. O básico do básico, não gaste mais do que você recebe. Provérbios 21, 20, ele fala: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Ou seja, ele gasta tudo, ele vai gastar até o que não tem. E aí, muitas vezes, você está se comprometendo com cartão de crédito, com boletos que não deveriam, parcelas, né, de compras de bens móveis que você não tem condições depois de arcar, entrando em financiamentos que não é compatível com o tamanho do rendimento que você tem. Então, se você tem uma remuneração de R$1.000, gaste 900. Se você ganha 5.000, gaste 4.000. Porque o restante de um recurso aqui, a gente já ensinou aqui. Você tem que ter um hábito aí de investir, né? Para isso tudo também eu tenho que estar planejado. Isso tudo, olha, é uma sequência. São comportamentos que eu tenho que ter no meu dia a dia para que isso tudo também funcione. Não é um ou outro, né? É um conjunto, é o conjunto do que nós estamos falando são os meus comportamentos que vão me ajudar a ser uma pessoa mais próspera financeiramente. Importante que a gente tenha reserva, né? Além de investir, o investimento às vezes tem uma finalidade, mas reservas são fundamentais para a estabilidade, para a tranquilidade de qualquer família. Reservas, elas podem ser utilizadas tanto em situações positivas quanto em situações negativas. Surgiu uma oportunidade de adquirir algo que vai ser bacana para a família, um novo investimento, tem uma reserva, vamos lá, pegamos essa reserva, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas surgiu uma emergência de saúde. E agora? Para quem você recorre? Aonde você vai encontrar o recurso necessário para socorrer a sua família? Então, a reserva, ela é fundamental. E a história mais fantástica, né, que existe sobre reserva é a história de José, lá no Egito. Nos 7 anos das vacas gordas e depois os 7 anos lá das vacas magras, né? E a história diz assim, depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra.
E não será conhecida a abundância na terra, e por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E ajuntem toda a comida destes bons anos. Então, se você tem lá, está com renda, está com recurso disponível, pegue uma parte desse recurso e junte aí para suas reservas. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Em função dessa reserva que José ajudou a organizar, o Egito naquela época e o Faraó se tornaram o país mais poderoso daquela época. Porque eles conseguiram negociar, conseguiram barganhar com os outros povos, todo mundo precisou comprar agora do Egito também para poder suprir as suas necessidades. E em função de reserva, se tornaram extremamente poderosos. Então, você precisa entender o poder que existe ao você fazer uma reserva financeira para a sua vida e para a sua família. E amigos, busquem por sabedoria. A Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes 7,12, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Olha aqui, não adianta, eu estou trazendo informações para vocês, estou trazendo conhecimento. Do que adianta o conhecimento se você não fizer uso dele? Sabedoria é você utilizar o conhecimento ao seu favor. Então adquira sabedoria. Salomão foi o mais sábio da terra e por conta disso seu reino, e todas as suas ações foram a das mais prósperas que a Bíblia nos conta. Reis, rainhas, governadores vinham todos se aconselhar com Salomão por conta da sua sabedoria. E por conta da sua sabedoria também construiu um reino extremamente forte, pujante. Israel se tornou naquela época a nação das mais poderosas. Então, usem a sabedoria, busquem a sabedoria. E aí um conselho, se aproximem-se de pessoas que têm experiência, que têm conhecimento e que poderão te ajudar a fazer uso de todas as técnicas e conhecimentos que podem te ajudar também a prosperar. Ao mesmo tempo, se afastem daquelas pessoas que vão te puxar para baixo. Aquelas pessoas que só querem se aproveitar de alguma forma de você, que infelizmente tem. As pessoas à nossa volta nos influenciam. Se você anda com pessoas gastadoras, você vai começar a ser uma pessoa gastadora. Se você anda com pessoas prósperas que sabem investir, que sabem fazer prosperar os seus recursos, você vai aprender com essas pessoas. Então seja sábio. Ah, Leandro, mas eu estou sendo interesseiro. Não, não é interesseiro. Abra seu coração. Se você tem uma pessoa, se você tem acesso a uma pessoa que tem um conhecimento, que tem a sabedoria de como lidar com os recursos financeiros, abra seu coração. Eu quero aprender com você. Você pode me ensinar? Não quero tirar proveito de você, eu quero aprender da sua experiência. Me ensine. Seja humilde, reconheça que nós estamos a todo tempo precisando aprender. Então busquem a sabedoria nesse sentido. Tenha pessoas que possam efetivamente te orientar. A Bíblia fala muito sobre o trabalho. E ela fala sobre o trabalho diligente. O que é o trabalho diligente? É o trabalho
dedicado, é o trabalho com zelo, é aquilo que a gente faz com carinho, com dedicação. Lá em Provérbios 12, 27, ele fala: o preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é precioso bem do homem. Então, cuide bem do seu trabalho. E, poxa vida, quantas vezes eu vejo pessoas, e dentro das nossas igrejas, reclamando do trabalho que tem. Fazendo mal feito o trabalho que tem. Não entregando aquilo que foi acordado entre a pessoa que está te contratando. Mas no final do mês você quer receber a sua remuneração. Mas fazer bem feito o seu trabalho, às vezes não faz como deveria. Então, meus irmãos, se você está posto em algum lugar e você está executando o seu trabalho, faça bem feito. Faça da melhor forma que você puder fazer. Sabe por quê? Porque tem um outro aspecto aqui também. Não é só para você fazer essa entrega só por entregar, não. Mais uma vez, é uma questão de testemunho. É testemunho. A gente fala de um Deus, a gente fala de um amor, a gente fala de uma salvação. E nem sempre o ir de pregar o evangelho é só pela palavra. Ele é pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos e pelo nosso testemunho. Então, se você imagina, se você é um mau funcionário, se você é um mau empregador, qual é o testemunho que você está dando? Então, em tudo que você for fazer, faça bem feito, faça com diligência, faça com zelo, com carinho, com amor. Porque isso é o que vai testificar sobre você. E lógico, quando você faz bem feito aquilo que você faz, logo isso retorna, isso faz com que você prospere, as pessoas vão te dar outras oportunidades, as pessoas vão enxergar que você tem potencial para fazer às vezes muito mais, e outras oportunidades começam a surgir para você. E outra questão que a Bíblia nos ensina é sobre a generosidade. Lucas 6,38, ele fala: há quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, mas quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11 também fala assim, ao que distribui mais que lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A generosidade, ela é fantástica. E muitas vezes, quando a gente fala de generosidade, não é simplesmente só dar dinheiro, não é só fazer doação de dinheiro. Muitas vezes doar o meu tempo, é uma hora que eu dedico a cuidar de alguém, a cuidar de algumas pessoas, a aliviar a dor de alguém. Tudo isso retorna. E eu gosto muito disso, porque a minha vida foi fazer ações, que pudessem contribuir e poder ajudar ao outro de alguma forma. Então isso nunca é por conta de dinheiro, mas por uma alegria de poder contribuir com o outro. E eu tenho a felicidade de dizer o seguinte, eu sempre tive de volta, aquilo que eu sempre consegui doar, de coração.
Na verdade, eu acho que eu já recebi até muito mais, né? Deus é tão bom que Ele já nos dá até muito mais do que aquilo que a gente acha que está dando, né? Porque a gente acha que é muito, mas não é muito ainda. A gente sempre pode entregar um pouco mais para o outro, a gente sempre pode apoiar mais o outro. E muitas vezes a gente quer ficar olhando para o mundo. Ah, lá na África estão passando fome. Não estão precisando, precisa de ajuda, precisa. Se puder ajudar, a gente vai ajudar. Mas dá uma olhada para o lado. Às vezes tem um vizinho que está precisando de ajuda. Às vezes é um vizinho que está precisando de apoio. Às vezes é o irmão que está aí do seu lado, que está precisando de um apoio, está precisando de uma ajuda. E repito, ajuda nem sempre, não necessariamente quer dizer que você tem que dar dinheiro para ele. Uma coisa é caridade, né? É dar, eu vou lá, tiro, dou, beleza, bacana. Agora, generosidade é muito mais do que isso. É você intimamente fazer lá do coração, entregar, se entregar por um tempo, às vezes também, para que você consiga, de alguma forma, aliviar a dor ou a necessidade do outro. Então, meus amados, a nossa reflexão hoje, ela parte nesse sentido de que eu não ensinei nada aqui para vocês de técnicas de financeira, né? Não era essa a intenção, mas eu tenho visto muito o que tem impactado as decisões das pessoas são os seus comportamentos. Então, se de alguma forma que eu puder provocar você a mudar um pouco o seu comportamento, a nossa missão aqui ela foi cumprida, né? Ou pelo menos eu te conscientizar de que você precisa mudar os seus comportamentos para que a prosperidade, seja ela financeira ou nas outras áreas da sua vida, ela aconteça. São os comportamentos que vão determinar o que vai acontecer com a gente na nossa vida. Então, não usem bengalas, né, de achar que sempre o problema é o outro, que o problema é alguma outra situação. Sempre vai ser eu. A responsabilidade é minha. As decisões que eu tomo são minhas. É a lei da semeadura. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Aquilo que eu planto é sempre aquilo que eu vou colher. E aquilo que eu planto é uma decisão minha. E as minhas decisões são moldadas pelos meus comportamentos diariamente. Então, se eu não consigo, mês a mês, reservar um valor do meu orçamento, do meu salário, da minha remuneração, para fazer investimentos, para fazer uma reserva, as coisas elas não vão acontecer. Não vão acontecer. E aí uma fala especial aqui para os mais jovens. Jovens, prestem bem atenção. E os pais de crianças, adolescentes. Não tem, para a vida financeira, não tem nada melhor do que o tempo. O tempo, para quem já está um pouquinho mais adiantado, ainda dá tempo, tá ok? Mas o esforço ele é um pouco maior. Mas para quem ainda está aí, novinho, estou vendo aqui Júlia ali, adolescente, jovens, crianças, aqui. Não tem nada melhor para vocês do que o tempo, porque hoje vocês começam, estou falando sério, olha aqui, começa a pensar, R$10 que você começa a colocar numa continha de investimento, R$10. Quando você vê e o tempo passa e passa bem rápido, quando vocês estiverem lá na idade adulta de vocês, meia idade, vocês vão ver que isso se transformou. Aquele R$10 que você começou, e lógico, ao longo do tempo você vai aumentando, você vai ver que esses R$10 que você começa de pouquinho a pouquinho, ele virou um patrimônio na sua vida. Ele pode se tornar ali uma base financeira para você, que vai te dar
tranquilidade para a sua vida adulta, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional. Então, a dica que eu deixo, né, aqui se for falar de financeiro mesmo, é para os papais, mamães, aqui os responsáveis e a juventude. Comecem a fazer pequenos investimentos hoje. Hoje. Na sua meia-idade de vida, certamente vocês terão um patrimônio do qual vocês irão se orgulhar muito. Certo? E não só ter um patrimônio, mas para realizar os vários sonhos que nós, enquanto seres humanos, que somos filhos de Deus, que sonha os nossos sonhos, Ele irá nos ajudar e nos abençoar para que eles possam ser realizados. E é assim que começa. Né? Não tenho muito, mas começa com um pouquinho que você tem. E é pouquinho ao longo do tempo que ele vai se multiplicando. E aí lá na frente a gente vai ter grandes coisas realizadas em nome de Jesus. Eu queria estar encerrando, mas, pastor, se tiverem questões, que tiverem dúvidas, a gente está à disposição para poder conversar e tirar mais alguns esclarecimentos, se for o caso. Mas a palavra do Senhor lá em Salmos 35, 27, ele fala: cantem e alegrem-se os que amam na minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Amados, peço a Deus que prospere em tudo que tenhas e que tenhas saúde, assim como a tua alma prospera, diz lá em João, 3 João também, porque também não adianta nada a gente ter os bens materiais se a gente também não cuidar, né, da nossa alma. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não é essa a finalidade. Repito, a prosperidade financeira, ela é bênção na minha e na sua vida. É a prosperidade financeira que nos dá tranquilidade, que nos dá a segurança de podermos, né, todos os dias cuidar das nossas respectivas famílias. Amém? É isso. Deus abençoe ricamente essa igreja, né, que Deus faça todos prosperar cada vez mais. Mas lembre-se, não adianta só ficar pedindo a Deus. Você tem que trabalhar. Você tem que agir. E se hoje você não faz nenhum desses tipos de comportamentos aqui, você precisa agir. Visão de conquista vem de conquistar. Conquistar é um verbo. Logo, se é um verbo, é uma ação. E se é uma ação, eu preciso agir. Então não adianta você ficar só orando e esquecer da ação. É comportamento. Eu preciso agir. Não vai para casa hoje pensando: nossa, o Leanderson falou isso, é verdade, eu devia fazer, devia, e passa-se mais dias e anos e você não toma as ações, não muda o seu comportamento. Mude o seu comportamento hoje, para que você vá bem e que você prospere bem